Olá, minhas amadas crianças, tudo bem com vocês? Hoje nos reunimos para mais um encontro da catequese com o tema Crescer diante de Deus e dos homens. Você sabia que todo mundo cresce diante das pessoas e diante de Deus? E você já percebeu que as pessoas mudam conforme elas vão crescendo? De bebezinho, criancinha um pouquinho maior, adolescente, jovem, adulto, será que as pessoas mudam? Você já percebeu mudança no seu crescimento? Você já percebeu que você cresceu? Que você já não é mais um bebezinho? Você percebeu que a sua altura mudou? Que o seu jeito de ser mudou? E será que a sua sabedoria também mudou? Mudou o seu conhecimento? Você já aprendeu novas coisas? Já aprendeu coisas diferentes? Será que já aconteceu isso com você? Vocês sabiam que com Jesus isso também aconteceu? Ele nasceu, foi um bebezinho indefeso como todos nós e cresceu e se desenvolveu igual a gente. Antes da gente fazer a leitura do nosso evangelho para a gente ver uma passagem que isso aconteceu com Jesus, vamos pedir juntos. Repita comigo. Jesus, ensina-me a crescer. É tão bom pedir a ajuda de Jesus, né? Já pensou? Ele crescendo, ele estando ao seu lado, crescendo contigo? Isso é maravilhoso, não é? Vamos acompanhar então agora a leitura do Evangelho de Lucas, no capítulo 2, do versículo 41 ao 52. Jesus no templo. Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus tinha 12 anos, eles foram à festa, conforme o seu costume. Depois que a festa acabou, eles começaram a viagem de volta para casa. Mas Jesus tinha ficado em Jerusalém e os seus pais não sabiam disso. Eles pensavam que ele estivesse no grupo de pessoas que tinha voltado e por isso viajaram o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os parentes e amigos. Como não o encontraram, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. 3 dias depois, encontraram um menino num dos pátios do templo, sentado no meio dos mestres da lei, ouvindo-os e fazendo perguntas a eles. Todos os que ouviam estavam muito admirados com a sua inteligência e as respostas que dava. Quando os pais viram o menino, também ficaram admirados. E sua mãe lhe disse: Meu filho, por que foi que você fez isso conosco? O seu pai e eu estávamos muito aflitos procurando você. Jesus respondeu: Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu deveria estar na casa do meu pai? Mas eles não entenderam o que ele disse. Então Jesus voltou com os seus pais para Nazaré e continuava a ser obediente a eles. E a sua mãe guardava tudo isso no coração. Conforme crescia, Jesus ia crescendo também em sabedoria, e tanto Deus como as pessoas gostavam cada vez mais deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, todos os anos, a família de Jesus viajava até Jerusalém para a festa da Páscoa. E o que era a festa da Páscoa? Eles comemoravam que o povo judeu tinha sido libertado da escravidão do Egito. Vocês conhecem a história que o Mar Vermelho se abriu para o povo passar e eles foram libertados do Egito? Porque eles eram escravos lá no Egito. Então, foi Moisés que conduziu o povo para a libertação. E o povo foi liberto. Então, todo ano, eles comemoravam isso. Agradeciam a Deus que Deus tinha libertado o povo da escravidão do Egito. Agora, vocês imaginem, né? Vocês já foram numa festa? Tem bastante gente, né? E já aconteceu de vocês, de repente, saírem com os pais de vocês e vocês se perderem? Os pais ficam desesperados. Você deve ter ficado preocupado também quando se perdeu. Imagine Maria e José
como ficaram quando perceberam que Jesus não estava viajando com eles de volta para Nazaré. O que acontece? Eles viajavam em pequenos grupos, né? Por causa da segurança, então tinham vários grupos de amigos, familiares. Como eles sempre viajavam assim, eles imaginavam que Jesus estava num desses grupos e nem se preocuparam. Depois de um dia inteiro de viagem, conversando com todo mundo do grupo, interagindo, cadê Jesus? Pensa no desespero da Maria. Eu fico imaginando o que ela pensou. Deus escolheu ela para ser a mãe do Salvador e ela perdeu o Salvador. E agora? Que desespero! Ela pegou José e falou: José, Jesus não tá em nenhum grupo aqui, eu tô procurando, não estou achando. Calma, Maria, a gente vai achar, vamos verificar direitinho. Não, ele não está. Veja, vá lá nos grupos, procure. Não acharam. Desesperados, voltaram para Jerusalém. Deixamos Jesus em Jerusalém. O que aconteceu? Se perdeu lá. E voltaram para Jerusalém. E procuraram e perguntaram. E nada. E não achavam. Você pense que só 3 dias depois que acharam Jesus. Já pensou? A gente se perde 5 minutos dos nossos pais, a gente já fica desesperado achando que o mundo acabou. Imagina a Maria, que tinha a responsabilidade de ser a mãe do Salvador, perdeu o Salvador. E agora? Claro que ela não perdeu o Salvador. Ele sabia onde ele estava. Ele estava lá no templo, junto com os mestres da lei. Muito bem. O que Jesus estava fazendo lá no templo? O templo era um lugar de oração, de meditação. Então, os mestres da lei eram os estudiosos das Sagradas Escrituras. Então, eles estudavam muito as Sagradas Escrituras para explicar para as pessoas, para explicar para o povo. E Jesus ficou lá, escutando a explicação deles, escutando a orientação. E ele também perguntava, respondia, e todo mundo ficava admirado com tudo que ele falava, porque ele tinha uma sabedoria de um adulto e ele era apenas uma criança de 12 anos, interagindo com todo mundo. Então todo mundo ficava admirado quando escutava Jesus falar: nossa, que menino inteligente! E Jesus já estava mostrando ali a sua inteligência diante de Deus. Quando Maria viu Jesus, quando José viu Jesus ali sentadinho no templo, mas pensa no alívio daqueles dois. Eu fico imaginando o alívio daqueles dois. E eles também ficaram admirados quando viram que Jesus estava prestando atenção naquilo que estava explicado e naquilo que ele falava também. Claro que Maria não podia deixar de dar um puxãozinho de orelha em Jesus, né? E falou para ele: meu filho, nós estávamos preocupados com você. O que você fez? Por que você fez isso com a gente? Por que você ficou aqui e não voltou com a gente? Onde já se viu? A gente ficou preocupado, você não podia ter feito isso com a gente. E Jesus respondeu: mas eu estava na casa do meu pai. Vocês não sabiam que eu tinha que estar aqui, na casa dele? Você vê, ali Jesus já estava falando para Maria e para José para que ele veio para esta terra, né? Ali ele já começou o ensinamento dele. Naquele momento, José e Maria não tinham entendido muito bem que ali já começava a vida pública de Jesus, né? E a Maria foi guardando tudo isso no coração. E cada vez que acontecia algo diferente com Jesus, ela ia guardando no coração e compreendendo melhor as coisas que vinham de Deus. Porque Jesus veio com um propósito, que era para ser o nosso Salvador. Só que antes de tudo isso, ele tinha que aprender, mostrar que já sabia também e ensinar as outras pessoas. Aqui nessa passagem, dizia que nessa festa Jesus tinha 12 anos. E para os judeus é uma idade muito importante para os meninos, porque é a passagem da infância, da adolescência para a juventude. E nessa idade, as pessoas já começam a considerar o conhecimento
e prestar atenção dessa criança como se fosse um adulto. Então, a partir daquele momento, Jesus já tinha que começar a prestar mais atenção quando fosse ao templo, quando fosse aprender as coisas de Deus, as Sagradas Escrituras. Então, a partir daquele momento, selou-se também o compromisso de Jesus com a palavra de Deus. A partir daquele momento, ele tinha que dar mais atenção, ser mais obediente do que já era e guardar toda aquela mensagem no coração. Muito bem, encontraram Jesus, que bom, Senhor, que ele estava em segurança, estava tudo bem com ele. Agora podemos voltar para nossa casa, sãos e salvos. Aí o que eles fizeram? Voltaram para Nazaré. Nazaré foi a cidade onde Jesus cresceu, ele se desenvolveu lá como pessoa, desenvolveu o seu aspecto físico, o intelectual, o religioso também, e ele continuava obedecendo os seus pais. A Bíblia é muito clara em dizer que Jesus permanecia na obediência dos seus pais. Ele sabia que tinha que ser obediente a Deus, mas também aos seus pais, José e Maria. E conforme ia passando os dias, os meses, os anos, Jesus ia crescendo em estatura, em sabedoria e em graça. A vida de Jesus ela foi muito normal como a vida de qualquer um em Nazaré. Mas quando ele começou a se apresentar em público, mostrando que ele tinha uma sabedoria diferente da sabedoria das demais pessoas, as pessoas começavam a se surpreender com ele, porque não imaginavam que ele fosse o simples filho do carpinteiro. Nem imaginavam que por trás de tudo isso tinha uma glória imensa. Então Jesus ele passou por 3 fases de crescimento. A estatura, que é o crescimento físico, a sabedoria, que é o crescimento intelectual, e a graça, que é o crescimento espiritual. E vocês sabiam que a gente também passa por essas 3 fases? Sim, depende de nós e das pessoas que estão ao nosso redor para nos ajudar nesse crescimento. A gente não cresce sozinho, a gente precisa de ajuda, de tudo que está no meio. Como que a gente pode crescer em estatura? Daqui a pouco eu vou mandar para vocês uma atividade que vocês vão responder. Como que vocês podem crescer em estatura, em sabedoria e em graça. Então, eu vou dar alguns exemplos para vocês. Em estatura, dormindo, descansando, fazendo atividade física, como nadar, jogar bola, brincar, correr, alimentar-se, tudo isso ajuda no crescimento físico, no crescimento da nossa estatura. Em sabedoria, seguindo bons exemplos, estudando na escola, na catequese, controlar as emoções, obedecer aos pais, ler bons livros, então tudo isso ajuda no crescimento intelectual, A professora da escola sempre fala, que a leitura ajuda, a escrita também ajuda, então tudo isso ajuda no conhecimento intelectual. E na graça a gente pode rezar, participar da missa, participar da catequese, ajudar as pessoas, em oração escutar aquilo que Deus nos pede. Então são essas 3 formas de crescimento e alguns exemplos para vocês entenderem. Então toda vez que a gente cresce em graça, nós mantemos o nosso coração unido a Jesus. E todos nós crescemos diante de Deus e das pessoas. Das pessoas a gente cresce na estatura e no intelectual. E diante de Deus, claro, que Ele vê também que a gente cresceu na nossa estatura e que a gente aprendeu muita coisa. Mas a parte espiritual, a gente precisa alimentar o nosso espírito também, a nossa alma. Não é só o nosso corpo e a nossa mente, mas o nosso coração. Muita coisa que está no nosso coração vai refletir na nossa mente e no nosso físico. Quando a gente está triste, quando a gente está de baixo astral, às vezes a gente fica doente, A gente não fica de muito bom humor, Então, por isso que o nosso coração tem que sempre estar em paz, com amor, perdoando as pessoas, porque tudo isso vai refletir. Por quê? Porque os 3 são interligados, A partir do momento que o meu coração está bem, a minha mente vai estar bem e o meu físico vai estar bem. Então, pense nisso. Não adianta você só estar bem fisicamente, minha cabeça, mas e o coração?
Como que tá lá no seu interior? Faz toda a diferença, tá? Então a gente tem que pensar em tudo isso. E aqui, não esquece, tudo que tá aqui dentro reflete tudo que tá fora da gente, né? Então às vezes a gente vê alguma pessoa, você já aconteceu de você ver uma pessoa assim, ai, aquele vizinho lá é ranzinhos, ele é mal-humorado, trata todo mundo mal. Ninguém gosta dele e ele não gosta de ninguém. Isso a gente tá vendo o quê? O físico dele agindo, né? O que será que tá dentro lá do coração dele para ele ser desse jeito? Né? Mesma coisa com a gente. Nossa, você viu aquela vizinha? Ai, ela é tão amorosa, tão bondosa, ajuda todo mundo, é muito querida. Ela cumprimenta a gente com amor, ela ajuda todos os vizinhos. É um doce de pessoa. Por quê? Porque lá no coração dela tá tudo bem. Aí ela vai transmitir aquilo que ela tá sentindo. Você viu como é importante o que a gente está transmitindo? Que é o que está aqui dentro do nosso coração. Então, para um pouquinho para refletir. O que será que a gente está transmitindo? Né? Vamos transmitir coisas boas. Vamos aproveitar este momento e vamos encerrar o nosso encontro agradecendo a todas aquelas pessoas que nos ajudam a crescer. Vamos lá? Ao final de cada prece, nós vamos responder. Responda junto comigo. Protegei-os, Senhor, por nossas famílias. Protegei-os, Senhor, por nossos professores e amigos. Protegei-os, Senhor, por nossos bispos e padres. Protegei-os, Senhor, por nossos catequistas. Protegei-os, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esse encontro. Que a sua palavra entre no coração de cada um que está escutando essa mensagem. Ajude-os a crescer, esteja ao lado de cada uma dessas crianças lindas e abençoadas da minha turma de catequese. Que Jesus esteja sempre ao lado de vocês e que vocês cresçam cada vez mais em estatura, em sabedoria e graça, como Jesus cresceu. Estejam com a paz de Jesus e com o amor de Maria. Um beijo.